Queria dar crédito para o Jefinho DF, que eu fiz essa aula com base num estudo que ele fez. Então vamos lá, eu vou passar uma parte teórica no começo e depois eu quero mostrar alguns exemplos, falar um pouco sobre esse spot específico que é o Probe River. Primeiro é importante salientar alguns pontos sobre a Street River, como vamos abordar ela e tal, como ela funciona, né? No River não é mais cartas para vir, isso é óbvio, né? Então os valores das mãos, elas são fixos. Não há mais draws, né? Tipo, ninguém vai mais te pagar no River com flush draw, porque não faz mais sentido. Então, o resultado é que cada mão ela tem 100% de equity ou 0%, né? Com algumas exceções que vai estar splitado, né? E aí seria 50%. Mas, no geral, a tua mão ela vai ter ou 100% de equity ou 0%. Como eu disse, não há mais streets futuras de apostas para se preocupar, né? Qualquer call ou check de imposition em um pot heads up termina imediatamente a mão. Se a gente aposta e não enfrenta um raise, a mão acaba de imediato, né? E aí, River out of position. Por que apostar no River out of position? Qual é a importância disso, né? Primeiramente, as composições dos ranges, elas determinam quanto o oponente quer apostar ou ir de check. Geralmente, você quer apostar out of position quando in position tende a ir mais de check behind. O que isso quer dizer? Veio aquela carta River, que é uma scared card, ou uma carta que, no geral, a gente percebe que o vilão vai dar muito check behind. Nesse tipo de situação, a gente quer mais apostar fora de posição, né? Por exemplo, flop, flush draw, a gente pagou c-bet, turn blank, check, check, River completo flush. Essa não é uma carta que o imposition vai blefar com uma frequência muito alta, né? No geral, ele vai dar mais check behind. Então, esses são os Rivers que a gente mais vai atacar, mais que a gente vai querer apostar fora de posição. E você precisa pensar em qual parte do range sua mão está no River. Por exemplo, se sua mão está no topo do range, se sua mão está na frente de 80% ou mais mãos do vilão, geralmente size alta. Chega aquele River que a gente está com top pair forte, está com um full, qualquer coisa que seja muito forte, por exemplo, a gente vai estar ganhando mais de 80% das vezes, nossa size vai ser forte, né? 75% ou mais. Se sua mão está na parte mediana do range, está na frente entre 40% a 70% do range do vilão, é size baixa, de 10% a 50%. Tem size de 10% River, sim. Na teoria tem mesmo. Tipo, se a gente for rodar spot em PioSolver, às vezes vai estar lá 10 blind no River e o cara tá betando blind. Porque é o que ele deveria estar fazendo mesmo, porque o range dele tá na parte mediana. A mão dele, no caso, né, tá na parte mediana do range. Que seria o quê? Seria um segundo par, sabe? Pô, eu vou dar check, o cara vai checar atrás. Então aposta, sabe? Aposta com size pequena, teu segundo par. Aposta com size pequena, qualquer mão que seja de valor médio, né? E que não seja um bom bluff catcher, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Se sua mão está na parte inferior do range, está na frente de menos de 30% do range de vilão, aí vai ter um mixed, né? Entre size polarizado ou size baixa. Aí vai depender do que a gente quer fazer. Um blefe, eu faço foldar o quê? Eu vou fazer ele foldar a parte forte do range dele, então size grande. É aquele blefe que eu não faço ele foldar a top pair nunca. Então não tem por que eu betar size grande, né? Vou pra size pequena para fazer foldar mão média, né? Mão fraca. Média barra fraca, né? Tá claro até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Parece que eu tô um pouco acelerado e não tá ficando bem claro. Mas qualquer coisa pode perguntar que eu paro, a gente volta e conversa de novo. Beleza, agora que a gente já falou um pouco sobre River, como funciona o River, vamos falar o que é Probe River. Alguém pode me dizer o que é Probe River? Como funciona essa jogada, vamos dizer assim? O que seria o Probe River, no caso? Eu acho que vai na mesma linha do Probe Turn, né? Você tá fora de posição e check, no River check novamente, aí você aposta, né? Sim, tipo assim, mais ou menos isso, porque seria assim, ó, quando out of position tem oportunidade de bet River, mais ou menos o que tu falou, após ir de check turn, só que tipo, não é check flop, check turn, certo? É check call flop, check, o cara aposta, você dá call, e check turn, entendeu? Tipo, não é check flop, check turn, é check call flop, check turn, e aí a gente tem a oportunidade de betar River, que seria o probe.
O range do in position após e de check turn será mais condensado e o range do out of position será mais polarizado. Se in position dá check back e um turn de alta frequência de bet, turns blank, seria tipo aquele board Ás 10 e 4, bate um turn 8, por exemplo, o turn que não muda nada, isso torna seu range para chegar ao river muito mais fraco, porque na teoria ele deveria estar apostando esses turn blank, né? Mandando o segundo barril. Enquanto se ele dá check back e um turn relativamente ruim, o range de check back será mais forte. Tipo, veio aquele turn que completou tudo que é draw, era o board rei 10 e 5, bateu um turn dama, por exemplo, que é um turn que completa bastante coisa, um turn, aquele board 8, 7, 6, bate um turn 10, um turn 9, um turn valete, que completa bastante coisa. O valete não, né? Mas o 10 e o 9. Seria um turn relativamente ruim. E aí, quando ele checa atrás, ele ainda tem valor fazendo isso, né? Porque é uma carta que assustou ele no turn. E quando é uma carta blank, na teoria ele não deveria se assustar, né? Ele continuaria apostando com toda a parte de valor. E aí, quando ele checa nessas cartas, o range dele fica muito mais fraco do que deveria. Aqui é um exemplo de spot. Vamos imaginar num cenário aqui, Big Blind versus botão. Entre 30 a 50 Big Blind. Um flop Ace High e o King High flop. Que são bem comum, né? Ter esse tipo de situação, Big Blind versus botão. Botão abriu, a gente defende o Big. Aí vem um board Ace High, King High. Que na teoria, a gente não tem as melhores mãos assim, né? Porque muitas delas vão tribetar pré-flop, que acerta esses boards, que acerta o board Ace High, que acerta o board do King High. Até por isso, o botão vai ser betar com uma frequência muito alta, esse spot, né? Obviamente, depende de qual foi o runout, turn e river. Se forem cartas baixas, medianas, que não acertam ou melhoram o range do in position, ou forem cartas altas, que completam straight ou acertam o range de check-back do IP turn. Quando acontece isso, as nossas value bets vão vir. Geralmente, mãos que tenham 65% ou mais de equity river, que eu quero mostrar isso depois, comparar quais são os combos que têm essa equidade, né? Que seria a maioria dos top pass, pois nesse board eles possuem mais de 80% de equity. Um board Ace High, Big contra botão nesse efetivo, o teu top pair ele tem mais de 80% de equity contra o range no geral do botão, né? Então a nossa size de probe para esse tipo de situação é grande, de 70% a 100% do pote, às vezes até mais, depende bastante do SPR, né? Mas a nossa size, ela sempre vai ser grande aqui. Segundo os pares, tem entre 60% a 70% de equity, então, tipo, tá lá, Ás, Valete 4, meu Valete, quase todos eles, tipo, meus melhores valetes, vamos dizer assim, ele tem pelo menos essa equidade aqui, de 60% a 70%, né? E aí elas apostam com blocking bet, size menor river, quando tem a oportunidade de apostar river. Então elas não são check, tipo, vou checar e vou jogar por bluff catcher de novo. Não, muitas vezes elas são aposta, a maioria, na verdade, né? E com size pequena. Depende do quanto forte é seu segundo par. Quanto melhor, size um pouco mais alta. Quanto mais fraco for, menor size. Então, tipo, é bem aquele jogo que você manipular a aposta de acordo com a sua mão, sabe? River é mais ou menos isso. Tipo, eu tenho 60% de chance de ganhar, eu vou fazer uma size média. Eu tenho 80% de chance de ganhar, eu vou fazer uma size grande. Eu tenho 20%, 30% de chance de ganhar com esse combo aqui, size pequenininha, né? E aí os bluffs vão vir de mãos que tenham menos de 30% de equity. Tipo, nossas piores mãos, vamos dizer assim, né? Que não tem nenhum par, que não tem high card, que não tem nada. Tipo, a gente pagou a C-Bet porque tinha uma broca, ou tinha os backdoor, tinha alguma coisa assim, mas missou tudo, né? E aí essas mãos, elas têm menos de 30% de equity. E essas vão ser os nossos principais bluff river. Geralmente qualquer rei high, ou dama high, ou coisa pior que chegamos river em algumas ocasiões. Dependendo do turn river, podemos transformar alguns bottom pair em bluff. Por exemplo, aquele board que seguiu, que uma carta só segue, a gente chega no river com quarto par, por exemplo. Paguei com o quarto par, com o terceiro par no flop, que seja, e aí o turn seguiu, eu peguei uma vantagem grande, agora eu posso transformar esse meu quarto par em bluff, né? Porque dificilmente eu vou ganhar com ele no showdown. Ô, Júnior. Sim? Tipo, nesse caso aí, o de bluff, eu tá blefando no meu terceiro par. A size que você faz, pequena ou baixa, por você estar blefando, tipo, comprando a sequência? Então, aí você vai estar um pouco para a parte polarizada do teu range, né? Você vai estar para a parte polarizada do teu range. E aí a parte polarizada, vamos voltar lá. Quando a gente está na parte polarizada, com a parte de 30% do range ali, vai ser size mixada, né? Às vezes a gente vai fazer size polarizada e às vezes a gente vai fazer size baixa. Isso vai depender do range que a gente está mirando fazer foldar.
Ah, eu quero fazer foldar overpair, por exemplo. Size alta, sabe? Tipo, ele não vai foldar overpair para uma size de 1/3. Agora eu quero fazer ele foldar um ace high. Eu tenho lá uma mão que não tem valor de showdown. Se eu checar, eu vou perder. Eu vou perder até para ace high, sabe? Se eu checar. Então, size baixa, sabe? É para fazer foldar as mãos média dele. Média que estão ganhando da gente. Aí, size pequena. E quando eu quero atacar uma mão forte, eu quero fazer ele overfoldar, size mais forte, né? No geral é isso. Assim a gente constrói nosso blefe. Esse é um board que ele foi rodado aqui, nesse estudo feito, que é um board bem comum ali, que a gente tinha falado aqui, né? Tinha usado como exemplo, que é o Ace High. Board Ais Valete 2, Rainbow, vilão C-Beta, né? Vamos imaginar um cenário aqui, que o botão C-Betou contra a gente, e veio o turn 4. 4 de copas, é um turn blank, vamos dizer assim, não tão blank, porque acerta um pouco a parte do Big. O Big pode ter ainda 3 e 5, pode ter algum combo que o 4 acertou 2 pares, né, por ser um pouco conectado ali. Seria um pouco mais blank se fosse um, sei lá, um 6 de espada. Seria um blank total, né? O 4 de copas, ele ainda não é um blank total. Mas mesmo assim, é uma carta que não muda tanto, né? E aí, no River X, qualquer River, tipo, todos esses aqui são opções, ó, de River, todos os que ainda sobraram no baralho, né? Então, tipo, no River, aqui só pra falar pra vocês dessas frequências, o verdinho aqui é check e toda a parte vermelha é bet. Então percebe que, tipo, o nosso Probe River, ele tem que ser feito com uma frequência muito alta, mesmo nesse board que a gente não tem tanta vantagem, que a gente não tem os melhores top pair, que nossas mãos fortes, muito fortes, já teriam dado raise antes, ou no pré-flop, ou no flop, alguma coisa assim. A gente não chega com um range tão forte assim no River, mas mesmo assim, em todas as cartas a gente tem que apostar, porque o range dele também não é tão forte. Então, tipo, o nosso top pair nesse spot é um valor muito grande. Qualquer top pair. As e 3 é um valor grande. Rei e valete é um valor gigantesco. Valete e dama é uma mão forte aqui nesse spot. E todas essas, elas vão apostar por valor em quase todos os River. E aí os piores, basicamente, são os River rei, as, dama, que completa a parte lá de cima, né? Só esses que a gente vai ter uma frequência maior de check, vamos dizer assim, né? No valete, no 10, cartas acima do 10, basicamente. Abaixo do 10, percebe que é tudo frequência alta de bet. Tudo uma frequência muito alta de bet. Muito mais de 50% do pote de bet. Pode ver no River 9, a frequência de check é de 24%, sabe? Tipo, é muito baixa. Poucas mãos a gente vai dar check, né? Tipo, às vezes eu vou estar... Tipo, a maior parte do range eu diria que vai vir de mãos que tenham 2, que tenham 4, mãos que seja o valor de showdown mais porco, vamos dizer assim, né? Todos os outros vão apostar por valor. E aí, consequentemente, vai ter bastante blefe, né? Tipo, dama 10 seria um blefe, River, que a gente vai pagar C-bet, 10 e vala, todos esses... 10 e vala não, 10 e vala é valor, né? Todos os combos que sejam high card ali, que a gente pagou a C-bet, né? Vão ser aposta River, né? E aí todos os nossos valores também vão ser aposta. E esse é um outro board aqui, que é o Rei High, que a gente olhou ali também, que é um pouco... Esse é um pouco melhor já pra gente, né? Pro Big, ele já é um pouco melhor, porque o Big vai ter mais Rei X, porque vai ter ainda até, dependendo do cenário, vai ter até o Rei Dama, né? Que não vai tribetar pré-flop, sempre. Ô, Júnior, com licença. Essa linha aí é GTO? E, sim, isso aqui é uma tabela GTO. Você faz alguma adaptação contra o... Então, isso aí eu vou falar depois. Eu vou pegar alguns exemplos e vou passar as adaptações que eu faço, alguns ajustes que eu faço. Isso aqui, tipo, é a teoria, né? O que a gente vai fazer na teoria. Ô, Júnior. Sim, pode falar. Tem diferença pra gente comprar o blefe no Probe River de quando, igual nesse daí, veio um... Se bate, por exemplo, outra carta de copas, ia fazer um flush runner, né? Ia completar uma pedida para flush. Tem diferença no nosso blefe de quando bate a sequência ou flush runner, ou de quando já tem o draw no flop e o cara checa turn e completa river? Tem. Tem, porque quando ele checa esse turn, ele pode ter ainda o flush de copas, né? Que não quis mandar o segundo barril, tipo, uma equidade muito grande que quis checar o turn, por exemplo. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nas cartas de copas, elas têm uma frequência um pouco maior de check do que as outras cartas, sabe? Tipo, um 4 de ouros, por exemplo, no River, a frequência de bet é muito alta. O 4 de copas, na verdade, não tem como, né? Tá errado essa aqui, não era pra ser o 4 de copas aqui. Tá, desconsidera essa, era pra ser o de espada, né? Era pra ser o de espada. Sim. Eu acho que o 2 e o 4 aí foi errado. Tá de espadas. Tá de espada, era pra ser o de copas, exato. Tá diferente aqui. Então desconsidera esses dois aqui, porque essas duas cartas estão no board, né? Então não tem elas aqui. Deveria ter o
2 de espada e o 4 de espada, mas elas não estão. Então a gente considera essas duas aqui. Mas em carta de copas, a frequência de bet ela vai ser um pouquinho menor, mas ainda vai ter bastante, sabe? Porque a gente também tem os backdoor de copas todos, sabe? Tipo, se eu tenho 6 e 7 de copas aqui, que é uma mão que é só backdoor de copas, pode ser que eu pague a C-bet, sabe? Tipo, uma C-bet pequena do Big contra botão, pode ser que eu pague, pode ser que eu tenha que pagar, não é nem que eu pague, pode ser que, na teoria, eu tenha que pagar com todos os backdoor esse spot, porque é o spot que ele tá C-betando tudo, sabe? Tipo, dá alguns check raise, óbvio, vai ter alguns check raise e flop também, com algum desses combos, mas muitas vezes eu vou ter que pagar ainda, principalmente os que tem a backdoor. Combo com backdoor aqui não vai foldar nunca para C-bet, né? Então a gente chega muito no river com combos de copas também. Então, por mais que o botão também tenha checando atrás alguns flush, a gente também vai ter, sabe? Tipo, eles vão estar um pouco divididos, esses combos de flush, porque a gente vai pagar a C-bet com os backdoor de copas quase todos, né? A gente não vai ficar foldando esses backdoor. Tipo, eu foldaria aqui os combos de espada, sabe? Quase todos. Todos os combos de espada que não tem uma broca, pelo menos, eu foldaria para C-bet. Agora os dos outros naipe, dificilmente eu foldaria. E aí os de ouro, de paus também, né? Todos eles eu pagaria C-bet. E aí, consequentemente, eu chegaria no river com essas mãos, né? Esse tá certo, ó. Tá o rei, o 6 aqui fora, o 8 de ouro e o 3 de paus. Esse spot aqui que foi rodado errado. Na verdade, eu acho que essas duas cartas eram para ter sido espada aqui, ó. E, tipo, não muda em nada, né? Se a gente for pensar que essa carta é de espada e essa também não muda em nada, né? São as duas que estão fora. Os bets, quando completa e o flush, eu tava olhando, eles são mais... Eles não são tão polarizados, né? Depende. Uma parte do teu range beta polarizado e uma parte beta por size pequena. Mas uma parte bem grande vai betar por size pequena. Mesmo uma parte de blefe vai betar por size pequena. Porque a fold equity é muito grande, né? A fold equity tu tem nesse tipo de spot quando o vilão C beta e turn roda de check-check, turn blank, a frequência de bet river é muito alta, né? E aí os teus blefe também vão vir com uma frequência muito alta, e aí tu não precisa fazer size gigante, porque o range dele é fraco, o range dele que checa nessa carta, vocês não concordam que o range que checa nessa carta é um range fraco? Que não manda o segundo barril nessa carta é um range mais fraco? Tipo, dificilmente, principalmente de botão contra big, dificilmente tu vai ver um Ice checando nesse spot no turn. A maioria das vezes o Ice vai mandar o segundo barril, que é os top pair, né, que é a parte forte do range dele. As X+, né, que seria o top pair mais, as e vala, as e... Daí os que são dois pares também, né, as e vala, as e 2, as e 4, valete 4, que seja, tipo, qualquer combo que tem dois pares aí, ou que tenham as e 5, as e 3, eu acredito que muito mais da metade da população vai continuar mandando o segundo barril, né. Então, quando ele checa nesse turn aqui, ele chega no river com range muito fraco. E aí, pode falar. Eu posso adaptar minha size também, dependendo da informação que eu tiver do vilão? Exato, se ele chega com range muito fraco no river, tu pode adaptar, tu pode fazer assim, ó. Pô, ele tá com range tão fraco no river que eu vou fazer o seguinte, eu vou betar pequeno com meus bluff e vou betar grande com meus valores, sabe? Porque ou ele vai ter um bluff catcher ou ele não vai ter nada, sabe? E o bluff catcher vai pagar qualquer size, basicamente. E aí eu manipulo, sabe? Quando eu quero perder o menos possível, eu beto pequeno. E quando eu quero ganhar o máximo possível, maximizar, assim diria, né? Tanto com os meus valores quanto com o bluff, eu beto uma bomba. É isso. Porque tem, tipo, você tem informação que o vilão foldar muito lá no river lá. Eu também tô aplicando isso daí. Eu faço um size bem baixo pra tomar cosa aí. Tipo, depende a parte do range. A gente vai ver isso depois. Eu vou mostrar alguns exemplos de mão, acho que vai ficar um pouco mais claro. Aqui eu tô passando a parte teórica, talvez fique um pouco complicado, mas depois que eu passar a parte, mostrar as mãos, o exemplo que eu separei, vai ficar um pouco mais claro, acredito. E aí esse é outro board, né? O rei 8 e 6 aqui, turn é uma blank total, né? Que é o 3 de pausa, aqui é uma blank total. E aí, de novo, em quase todos os river aqui, nossa frequência de bet é muito alta. Até no próprio rei, que é a dobra aqui, ó, que na verdade ainda é a carta que a gente mais beta, né? Praticamente 100% do range está betando no rei. Então, se a gente tem o 6 no river, bater o rei é value bet com o 6, sabe? Bateu o rei de copas lá no river, pega o 6 e aposta. E aposta como? Aposta size pequena, porque tu tá na parte que tem uns 50% de equity, 60% eu diria, pra ganhar a mão, sabe? Então aposta pequeno, toma call do ace high ainda, desse tipo de coisa, sabe? E aí, enquanto mais blank for a carta river, enquanto mais der vantagem pra gente, né? Vamos dizer assim, carta que não muda nada aqui no river, mais a gente aposta que em primeiro as dobras, né? O rei, o 8, o 6. Ô, Júnior, e as dobras, basicamente. Essa questão da size, a gente pode usar as blockers para definir também o tamanho da size? Exato, tipo, eu tenho uma blocker do Nuts, por exemplo,
E, tipo, eu quero fazer ele overfoldar, bomba, sabe? Beta uma bomba. Ou tu, tipo, eu tenho uma blocker do Nuts, mas ele tem Ace High, sabe? O range dele tá muito composto de Ace High, tá composto de Rei High, coisa assim, então beta pequeno mesmo, sabe? Não precisa betar uma bomba se tu tá mirando a parte do range forte. O que vai, tipo, ter que pensar muito no River é muito mais no range do vilão que chegou no River do que no teu, né? E aí tu manipula a size de acordo com o range dele, basicamente. Tipo, o range que chega no River dele é muito fraco, size pequena, sabe? No geral. E aí se tu quer, tipo, tomar Hero Call, alguma coisa assim, tu tem uma mão forte, size grande. Tu manipula a size de acordo com o vilão, sabe? Com o perfil dele, basicamente, né?